Então vamos lá. A ideia que eu tive aqui é mais um campo, vamos fazer aqui na prática, vou chamar ele de sequência aula. Ele só vai servir para quando tiver esses módulos, tá? Porque se você não tiver criado as aulas na sequência no módulo, esse campo vai trabalhar com a sequência para nós. Então vou deixar a sequência aula como inteiro mesmo e vou pedir aqui então para guardar. Beleza. Tendo feito isso, este campo então sequência aula, nós vamos jogar os valores, né, para ele aqui quando nós estivermos trabalhando com o cadastro. Aqui, ó, todos eles vão receber 0. O cadastro das aulas por sessão, por módulos. Vamos voltar lá para eu poder explicar melhor para vocês. Eu vou excluir tudo que está aqui primeiro, né? Então vou excluir todas essas aulas aqui. E aí nós vamos então criar essa sequência para os módulos. Ó. Percebam que ele tem 3 módulos, né, que é básico, avançado e outro. Até tá esquisito isso aqui. Ah, não, na verdade é porque ele dá uma diferença mesmo, uma distância aqui de um para o outro. E aqui então vamos fazer exatamente o seguinte. Vamos voltar aqui no cadastro primeiramente. Então vou fechar um pouquinho o painel, tá aqui a do aluno. E vamos para o painel admin. Aqui em páginas você vai na opção dos cursos. Em cursos nós temos a opção inserir aulas. E aqui em inserir aulas nós vamos ter então o cadastro de cada uma dessas aulas. Essas aulas elas são cadastradas por sessão ou sem a sessão, tá? Então tem as duas formas aqui que nós utilizamos para poder fazer o cadastro delas. E aqui ele tem também um listar sessão que fazia, né, renomeava de fato essa aula. Então, o que eu posso fazer? Na hora que eu inserir a aula, eu vou pegar o número da aula e esse número da aula, ele sempre vai ser jogado aqui no valor aonde nós tivermos essa numeração, que é essa sequência de aula. Então, primeiramente, eu preciso saber se ele recebe 1. Tá? Se ele recebeu o valor de 1, ok, ele passa primeiro com esse determinado valor. Se ele não recebeu o valor de 1, vai ser o valor do número da aula mais 1. Então essa sempre será a sequência. Eu faço o seguinte, se o número da aula ele for igual a 1, número da aula recebe 1 mesmo. Caso contrário, ele vai receber o valor que ele tiver mais 1. O problema é que quando ele estiver na seção, isso aqui pode dar errado. Então eu vou ter que pegar sempre o último valor que chegar nele para poder incrementar ali. Então eu posso fazer o seguinte. Essa seleção que nós temos aqui embaixo verifica quantas aulas tem um curso. Ó. Então ele verifica, se bem que ele verifica por sessão e por número da aula, né, para saber se ele já existe. Vamos ter que criar uma nova aqui em cima. Buscar quantidade de aulas do curso. Ele vai selecionar quando a sessão foi igual à sessão que foi passada e o curso foi igual ao ID do curso. Essa questão, na verdade, da sessão, eu vou até retirar aqui, ó, porque a sessão não me interessa mais. Eu só quero saber quantas aulas tem, na verdade, aquele determinado curso. Tá? Esse total de registro, ele vai trazer aqui, ó, o total de aulas. Pronto. Se, até colocar aqui em cima, o total de aulas ele for igual a 0, significa que a sequência de aula vai receber 1, porque vai ser a primeira aula. Caso contrário, ele recebe o total de aulas mais 1. Então, sequência de aula recebe o total que tiver, vamos supor que tem 2, mais 1. Aí nós vamos testar para poder saber se isso aqui vai de fato funcionar, vai de fato dar certo. Quando for a primeira aula que ele estiver inserindo, ela recebe 1. Depois, na hora que ele passou,
né? Vamos supor, a segunda, o total de aula recebe quantos? 1. Por quê? Porque ele já tem uma aula cadastrada. Então, a sequência de aula vai receber 1 mais 1 e vai passar a ser 2. Então, aqui eu crio um contador, né, para poder incrementar essas aulas.